Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos ler o parágrafo 5, o céu e a terra. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explicita do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens, o céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, nosso Pai nos céus. Mateus 5,16. E por conseguinte também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Os anjos. A existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles. Anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. O espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18:10. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Salmo 103:20. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo angélico. São seus anjos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. Mateus 25:31. São seus porque foram criados por e para ele, pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. São seus, mais ainda porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Porventura não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Hebreus 1,14. Eles aí estão, desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas. Para citarmos apenas alguns exemplos, finalmente é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse:
Adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus 1, 6. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus. Lucas 2,14. Protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, reconfortam-no na agonia, embora tivessem podido ser salvos por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. Estarão presentes no retorno de Cristo, que eles anunciam, a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Os anjos na vida da igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Em sua liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ele invoca a sua assistência para o paraíso, te levem os anjos da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. O mundo visível. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso no sétimo dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial. É a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Cada criatura possui sua bondade e sua perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz: "E Deus viu que isto era bom." Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma a seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar um uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e seu meio ambiente. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em independência recíproca para se completarem mutuamente a serviço uma das outras. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem se descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. Apesar disso, Jesus diz: "Vós valeis mais do que muitos pardais." Lucas 12, 7. Ou ainda, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Mateus 12, 12. O homem é obra-prima da obra da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas.
Existe uma solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Louvado sejas, meu Salvador, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei o meu Senhor, e dai-lhes graças, e servi-o com grande humildade. O sábado. O fim da obra dos 6 dias, o texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. E no 7º dia Deus descansou, e santificou e abençoou este dia. Gênesis 2, de 1 a 3. Essas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente poderá apoiar-se com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá ficar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. A criação está em função do sábado e, portanto, do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se antepõe à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. O 8º dia. Mas para nós nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira. Resumindo, os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor, servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. A Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano, o homem, e por meio dele, a criação inteira destina-se à glória de Deus. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos continuar unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima e o seu castíssimo esposo São José. Salve Maria, salve José. Deus abençoe a todos e muito obrigado para quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo.